Olá, pessoal. Bom dia. Como vocês estão passando? Então, hoje vim falar um pouquinho sobre os níveis de organização do corpo humano, órgãos e sistemas. Então, na aula passada, nós já falamos sobre a organização do corpo humano, falamos de células, tecidos. Agora nós vamos mais um pouquinho, nos aprofundar um pouco mais. Vamos falar de órgãos e sistema. Então, quando nós estudamos o corpo humano, a gente pode analisá-lo de diferentes formas. Podemos estudá-lo analisando os sistemas do corpo ou então seus tecidos e até mesmo as suas células. Vou falar um pouquinho sobre esses níveis hierárquicos de organização do corpo humano. Primeiramente, a gente deve lembrar o seguinte: toda matéria viva, ela é composta de partículas infinitamente pequenas chamadas de átomos. E esses átomos, eles podem combinar-se e formar moléculas, como por exemplo, a molécula da água, que forma praticamente 70% do nosso corpo. As diferentes moléculas orgânicas, elas formam as chamadas organelas celulares, que vocês já estudaram em momentos anteriores, tá? E que, por sua vez, essas organelas vão formar as células, que eu falei na aula passada, que são consideradas a unidade funcional dos seres vivos. Então, para um organismo ser considerado um organismo vivo, a gente diz que ele apresenta célula. Todos os seres vivos são formados por células, sem exceção. Apenas os vírus, que em algum momento a gente pode vir a falar sobre eles, que apesar de ter capacidade de infectar um organismo e se multiplicar, eles não são considerados seres vivos exatamente por não apresentar célula. Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então. Existem seres formados apenas por uma célula, como eu falei já na aula passada, que são chamados unicelulares, enquanto existem seres que são formados por várias células, são chamados pluricelulares. As células iguais, quando elas são unidas e desempenham a mesma função, elas chamam-se tecidos. Por exemplo, o tecido nervoso, que é formado por células especiais chamadas de neurônios, que vão propagar impulsos nervosos. Como também a gente tem outro tipo de tecido, o tecido muscular, que é responsável pela contração e realização de movimentos. E o ósseo, por exemplo, é aquele que garante a nossa sustentação. Então a gente pode observar que diferentes grupos de células atuam juntas para quê? Para promover uma determinada função. Esses tecidos, pessoal, podem estar organizados em órgãos. Isso aí a gente ainda não falou. Os ossos, por exemplo, são órgãos formados pelo quê? Por tecido ósseo. Então, ossos são órgãos e são formados por tecido. Que tecido? Tecido ósseo. Já o coração, ele é formado basicamente por tecido muscular. Então, o coração é um órgão formado pelo quê? Por tecido. Que tecido? Tecido muscular praticamente, tá? Basicamente. Bom, continuando. Os órgãos, por sua vez, eles podem estar interligados para desempenhar uma função maior, formando o que nós chamamos de sistemas. Então, os órgãos do sistema digestório, por exemplo, eles possuem diferentes funções, mas todos juntos atuam em quê? Na captação de nutrientes presentes nos alimentos. O mesmo acontece, por exemplo, com órgãos do sistema respiratório, que vão atuar em que sentido? Para garantir a captura de oxigênio presente na atmosfera e a liberação de gás carbônico. Então, o sistema respiratório, ele vai atuar nessa troca gasosa, captura gás carbônico, captura oxigênio e libera gás carbônico. Tudo bem? Enfim, todos esses sistemas, eles estão interligados por um bem maior, que é o quê? O funcionamento do nosso organismo como um todo. Sendo assim, o organismo ele pode ser definido como um conjunto de sistemas. Pessoal, eu espero podê-los ter ajudado com essa informação a respeito desse conteúdo.
A apostila, ela tá bem simples, bem didática, bem sucinta, informações bem diretas, exatamente para que vocês leiam e para que vocês não tenham dúvidas. Mas se porventura vocês vierem a ter dúvidas, eu vou liberar para vocês um endereço de e-mail para que a gente se comunique. E eu vou postar esse endereço em forma de documento na plataforma, tudo bem? Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima aula. Um abraço a todos.